Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de temperamentos de pais e filhos. E por que é importante a gente falar de temperamentos quando a gente vai falar, dessa relação entre pais e filhos? Porque quando a gente fala sobre temperamentos, a gente está falando de uma forma de compreensão do homem, né? Então, quando a gente entende, exatamente quais são as características centrais, daquele temperamento, a gente vai conseguir construir em cima daquilo, né? Então a gente vai conseguir se comunicar melhor com aquela situação. Então, o temperamento, gente, ele é diferente da personalidade. Isso eu acho que é a principal dúvida que todo mundo tem. Não é porque, é muito famoso, né? Os coléricos. Não é porque você é colérico que você precisa ser uma pessoa de pavio curto, uma pessoa agressiva, uma pessoa, realmente inflamada. Isso não tem nada a ver. Tá? Apesar do seu temperamento, você pode sim construir uma personalidade em cima dele. Então, o temperamento é isso que a gente nasce daquele jeito. Então, é a parte mineral e imutável do que nós somos, né? Existem 4 temperamentos e todas as pessoas do planeta Terra são encaixadas em alguns desses temperamentos. Então, a gente pode ter, claro, características, de mais de um, mas sempre vai ter um que é dominante, tá? Então isso eu realmente não consigo mudar. O temperamento é como se fosse a minha natureza, entendeu? Então é a primeira reação que eu tenho quando algo acontece. Então é baseada no meu temperamento. E a personalidade é algo que a gente constrói em cima disso. Então, puxa, no meu temperamento eu sei que eu sou muito estressada, raivosa, irada, né? Então que eu me irrito muito fácil com a situação, que eu perco a paciência muito fácil. Essa não precisa ser a minha personalidade. Na minha personalidade, eu posso trabalhar para ter um controle maior da minha raiva, dos meus impulsos, né? E com esse controle emocional, eu vou ter essa vontade, essa natureza de me estressar, mas graças a essa personalidade bem formada, eu vou conseguir respirar fundo e responder a situação de uma maneira diferente do meu temperamento, tá bom? Então, isso é importante que vocês entendam. Não é porque um temperamento tem essas características que a pessoa precisa ter as mesmas características em termos de personalidade. A gente pode sim trabalhar para lapidar todos esses defeitos de temperamento ali, tá bom? Mas por que é importante o pai saber os temperamentos dos filhos? Exatamente para ajudá-los a crescer, e desenvolver o que eles mais precisam. Então, se eu trato todos os meus filhos iguais e cada um tem um temperamento, eu vou correr o risco de chatear mais a um do que a outro, desafiar pouco um e muito o outro, né? Então, às vezes, o fato de eu tratar de forma igual pessoas de temperamentos diferentes vai causar muita injustiça para com essas pessoas. Então, por isso que os pais fundamentalmente tem que saber o temperamento dos filhos, para saberem como vão desenvolver a personalidade deles a partir daquilo, tá? E por que nós pais, como pais, temos que entender nossos próprios temperamentos? Exatamente porque nós também vamos ter inclinações, às vezes serem pais com menos autoridade, ou mais autoritários, ou mais flexíveis, ou então mais desmazelados, não quero me envolver com isso. E também são defeitos que a gente precisa corrigir ali na educação dos filhos para que não impacte eles. E a relação entre as duas coisas também é importante. Então, se eu tenho uma criança, com temperamento frio e um pai com temperamento quente, às vezes esse pai ele vai estar a todo momento, incomodando o filho e falando com o filho expondo, extravasando, e o filho vai estar só se encolhendo, e às vezes esse balanceamento pode não dar certo. E aí a gente precisa entender também como que os temperamentos eles se relacionam. Tudo isso para ajudar a gente a construir, melhor a personalidade tanto nossa quanto dos nossos filhos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, os 4 temperamentos possíveis, tá? Então, os 4 temperamentos possíveis são o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o... Gente, eu tinha esquecido. E o melancólico. Então, imagine, e aí a gente tem o nosso e-book aí, então vocês vão poder ver a imagem do que eu estou falando. Uma bola, dividida em 4 polos. Então, o polo de cima é o polo quente, e o polo de baixo é o polo frio, e o polo da direita
é o polo seco e da esquerda é o polo úmido. Então, o temperamento que ele é quente e seco é o colérico. Então, o que é essa característica quente que a gente fala, né? O quente, ele é aquela pessoa que é pra fora. Então, ela precisa falar, ela precisa colocar pra fora, ela precisa opinar, né? Então, os temperamentos quentes, eles têm essa expansão, eles são para fora. Já os temperamentos frios, ao contrário, eles são para dentro. Então, eles contraem, eles se internalizam, tá? Então, essa é a principal diferença de quente e frio. E o seco e o úmido, você vai imaginar um macarrão. Quando o macarrão ele está seco, ele não foi cozido, ele é duro, né? E aí, se você tenta mexer ali nele, o que acontece? Ele quebra. Então, ele não tem essa flexibilidade, ele é rígido, né? Então, a gente fala que o temperamento seco, ele tem essa rigidez, né? Então, ele quebra. Se você tentar ali, ele vai quebrar. Ele não cede fácil. Já o temperamento úmido é como se fosse um macarrão cozido, que você manipula ali ele, você mexe com ele, ele não quebra, tá? Então, essa é a diferença essencial entre seco e úmido. Então, vamos lá, o colérico, ele é quente e seco. É dizer que ele é essa pessoa para fora, uma pessoa expansiva, uma pessoa que dá opinião, uma pessoa, né, que tem muito forte essa questão, né, dos valores, dos bens difíceis de se ter, né? Então é uma pessoa que tem uma tendência a ser honrado, ser justa, né? Ela tem isso dentro dela e ela é seca. Então ela, ao mesmo tempo que ela tem tudo isso, ela é pouco flexível. Então é aquela pessoa que às vezes vai ser mais teimosa, né? Tanto criança quanto adulto, vai ser mais teimosa, vai ser mais resistente, vai achar que só a opinião dela que vale, vai ter um pouco de dificuldade, assim, de adaptação, porque ela vai querer que a ideia dela prevaleça. Então, é um temperamento que a gente vai ver depois separado, né? Que a gente precisa ter uma forma de atuação para que funcione. Porque se eu tratar essa pessoa colérica como se ela fosse fleumática, por exemplo, vai dar problema, né? Exatamente por toda essa força de temperamento que ela tem. Então, você vê que é um temperamento que a gente chama de forte mesmo, né? Porque é para fora, é rígido, então tem, né, essa característica. Já o quente e úmido vai ter a mesma característica de dar opinião, de falar, de ser para fora, mas ao contrário do colérico, ele vai ser super flexível, super maleável. Então é aquela pessoa que ela fala e ela conversa, e se a pessoa fala, não, vamos fazer de outro jeito, ela fala, então tá bom, pode ser também. E aí, em qualquer ambiente, ela faz amizade. Então, é uma pessoa super tranquila nesse sentido, né? Então, ela é flexível, ela não tem rigidez nenhuma, ela não é teimosa, ela se adapta, ela aceita. Então, é uma pessoa que, nesse sentido, né, é muito mais fácil de lidar do que um colérico, porque é uma pessoa, né, que sempre está se adaptando ali. No polo úmido também, mais seco, a gente tem o fleumático. Então, também é uma pessoa que se adapta, é uma pessoa super flexível, só que ela não expande. Pelo contrário, ela vai para dentro. Então, é uma pessoa que ela vai ficar mais quietinha, que ela não vai dar opinião e que vai ser super flexível. Então, imagina uma pessoa que não dá opinião e que é super flexível, né? Geralmente, é a pessoa mais fácil de lidar do mundo, né? Porque qualquer um pode falar ali, a pessoa aceita, ela não precisa dar a opinião dela, porque para ela tá tudo bem mesmo. Então, essa é a característica central ali do fleumático. E já o melancólico, que ele tá num polo frio também, mas ele é seco, ele é para dentro também, só que ele é rígido. Então, é uma pessoa que é super para dentro, né? Então, super introspectiva, reservada, só que quando existe alguma situação que ela precisa se adaptar, que precisa acontecer, ela coloca uma resistência muito grande. Então, ela é marcada, né? Então, eu até não falei quais são os símbolos de cada um dos temperamentos, mas imagina você que o colérico é o fogo, né? Então, é exatamente o que a gente comentou. Para fora, rígido e tem essa força, né? O sanguíneo, ele é o ar. Então, é uma pessoa mais avoada, que tá tudo bem pra ela, e que fala, e que fala, e que fala, né? O fleumático, ele é a água. Então, a água, ela toma
a forma de qualquer recipiente que você coloque ela, né? Então, se você coloca ela num recipiente retangular, ela vai ficar retangular. Se você coloca ela numa bola, ela vai virar uma bola. Então, ela se adapta tanto que o ambiente onde ela tá dita muito o que ela é, porque ela é muito maleável. Já o melancólico, ele é terra. Então, a gente fala que ele é marcado. Então, como ele é muito pra dentro, ele não dá a opinião dele, ele não fala e ao mesmo tempo ele é rígido. Todas as situações que acontecem com ele marcam muito ele. Então, eu tenho uma pessoa muito próxima que é melancólica e essa pessoa, ela lembra de fatos de quando ela tinha 4 anos de idade e ela sente as mesmas emoções que ela sentia na época. Então, imagina que é algo realmente importante que a gente saiba, né, a questão do temperamento. Porque, às vezes, um colérico, né, lidando com o melancólico, vai falar algo, às vezes, até sem pensar, e esse algo vai ficar muito marcado nessa pessoa melancólica, e essa pessoa melancólica vai levar isso, né, pro resto da vida. Então, em linhas gerais, gente, este é o panorama central aí dos nossos temperamentos, tá bom? E aí, como que a gente sabe o temperamento das crianças, tá? Então, a gente vai saber o temperamento de uma criança somente a partir de 6, 7 anos. Então, às vezes, né, eu até brinco porque minha filha ainda não tem 6 anos, que a minha filha é sanguínea, né? Então eu fico falando, não, ela é sanguínea, porque ela tem muitas características de uma criança sanguínea, mas ela é um bebezinho, né? Então, assim, não tem como a gente saber, porque muitas das características que a gente tá vendo ali para crianças, né, menores que 6 anos, são coisas realmente de crianças, são coisas da fase, tem muito a ver, né, com o ambiente que elas estão inseridas, porque ainda não existe, né, uma inteligência formada, não existe uma vontade formada. Então, a gente pode ter essa suspeita, né, essas pistas, mas a gente só vai saber o temperamento mesmo quando a criança for maiorzinha, tá bom? E aí, tem algumas características bem centrais de cada um dos temperamentos para ajudar você aí, depois a gente vai detalhar, tá? A saber se seu filho é daquele temperamento ou não. Então, por exemplo, temperamentos quentes, eles são expansivos, têm uma reação rápida e de bater de frente. Então, os temperamentos quentes, quando acontece algo, é isso que eles fazem. Eles expandem, eles batem de frente, eles reagem muito rápido, tá? Já os frios, eles vão pra dentro, eles guardam as coisas, eles retraem, eles ficam em si mesmo, tá bom? Já os secos, ou eles marcam, ou eles são marcados. Os frios, eles envolvem, acomodam, são receptíveis, adaptáveis, tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Coléricos. Então ele tem essa tendência a expandir, a retrucar, a ser líder, a colocar suas ideias, né? Então falar ali para expressar suas ideias. E até por isso eles têm um tom, assim, um pouco de mandão, sabe? Então, eu sou colérica e quando eu estava na escola, né, era pequena, eu sofria muito com meus colegas que, às vezes, me excluíam exatamente por eu estar sendo mandona demais, né? Então, isso é algo que a gente vai ver que a gente precisa ajudar os nossos filhos coléricos a controlarem. Porque exatamente isso, né? Como a gente tem esse impulso de liderança, de falar, de se expressar, muitas vezes a gente parece que é muito mandão a todo momento. Então a gente precisa controlar um pouco isso na nossa personalidade, tá? Então a gente se inflama com muita facilidade, a gente dificilmente é convencido de algo, né? Depois a gente vai ver como que a gente é convencido de algo, porque a gente acaba obedecendo apenas autoridades que a gente realmente enxerga que são superiores. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um filho colérico e, de repente, você não é colérico, ou você tem uma tendência, né, a ser mais amigão do seu filho, ou então vocês vão apostar uma corrida, você perde pro seu filho ganhar, sabe aquelas coisas assim? Existe uma chance grande do seu filho colérico não te respeitar. Porque ele vai falar, uai, meu pai nem na corrida ganha de mim, como que eu vou respeitar um cara assim? Né? Às vezes a gente acha que, pô, é só uma criancinha, ela não vai pensar isso, mas é exatamente isso que os coléricos pensam, tá? Então, eles respeitam apenas autoridades que eles olham e falam, cara, realmente, essa pessoa, eu vou respeitar porque essa pessoa sabe mais do que eu, porque essa pessoa é melhor do que eu, ela é mais forte do que eu, ela é mais inteligente do que eu, tá bom? Então, isso é algo muito central desse temperamento. E eles têm algo que é positivo, que é eles não fazem algo simplesmente porque tá todo mundo fazendo.
Então, isso é algo que no futuro vai ser importante, né? Eles não serem esse Maria vai com as outras. Então, o colérico, por toda essa liderança, né? Por toda essa ideia, essa rigidez, ele tem essa tendência a não ficar seguindo qualquer um, tá? E isso é muito bom para eles. Então, eles têm muito forte essa questão do certo e errado. E essa facilidade com a virtude da fortaleza, que é realmente fazer sacrifício, se esforçar para conseguir algo, né? Abrir mão de coisas pequenas por coisas maiores. Então, o colérico, ele sempre vai ter essa tendência. Então, as crianças, elas têm uma tendência a entender muito bem as situações, porque os coléricos, eles são muito inteligentes. Então, às vezes, né, por exemplo, você tá com um problema com o seu marido em casa, ou vocês estão passando por um problema financeiro. A criança colérica, ela vai sacar tudo isso. Então, ou o seu marido, às vezes, tá meio chateado com o filho colérico ali, tá deixando ele um pouco de lado. A criança colérica vai sacar isso. Então, o colérico, ele tem essa perspicácia, tá? Então, a gente precisa estar um pouco atento para deixar, né, as coisas que não dizem respeito à criança ficarem evidentes, porque o colérico, ele tem essa perspicácia. E pro colérico, tudo é um desafio. E ele adora desafio. Então, é aquele tipo de criança que se você duvidar que ele vai fazer, se você desafiar ele a fazer, porque ele é competitivo, ele vai fazer, tá? Então, isso é muito bom. Em certo ponto, né? Porque você vai poder sempre desafiar ele e coisa e tal. Mas, se ele não é desafiado o suficiente, ele começa a ficar mais murcho. Então, você tem que tomar muito cuidado para estar sempre fazendo coisas para ele mais difíceis. Então, por exemplo, o colérico, igual eu falei, ele é muito inteligente. Mas, de repente, ele começa a ir mal nas aulas ou não quer mais fazer as tarefas. Muitas vezes pode ser porque aquele nível de dificuldade tá baixo para ela. Então, como pai, como mãe, você precisa ir atrás de realmente exercícios que vão desafiar o seu filho, né? Então, às vezes, ele não tá prestando atenção na leitura. Mas, às vezes, a leitura tá muito chata para ele. Ele quer mais, entendeu? Então, você como um pai atento, como uma mãe atenta, às vezes você vai ter que ir na escola, falar com os professores, né? Se forem professores atentos, eles já vão ter percebido isso e já vão estar desafiando mais o seu filho. Então, isso é importante a gente estar atento, porque se o desafio for baixo demais, os coléricos dão aquela murchada, tá bom? Outra coisa é essa questão, né, deles liderarem. Geralmente, os professores gostam muito dos coléricos, exatamente porque eles têm, né, esse papel meio de ajudante ali do professor, porque eles entendem a matéria mais rápido, porque eles terminam mais rápido. Então, por exemplo, quando a gente fazia prova, e isso, sei lá, até na faculdade era assim, eu sempre era a primeira a terminar a prova. Assim, às vezes dava 10 minutos, 15 minutos de prova, eu entregava a prova e tinha aquelas pessoas lá que ficavam 1h30, 2 horas fazendo prova. Então, é uma característica muito forte do colérico, né? Então, a gente precisa também entender isso, porque às vezes o nosso filho, né, a gente coloca ele para fazer a tarefa e aí ele faz em 5 minutos e a gente achou que ele ia demorar meia hora, aí a gente até assusta, né? E aí às vezes o seu filho fica até um pouco ocioso. Então a gente precisa estar atento exatamente, porque se a gente acha que 30 minutos é o tempo que o nosso filho tem que estudar todos os dias, mas as tarefas de casa dele estão durando muito pouco, então peraí, então vamos fazer essas outras atividades aqui para você complementar ali seu tempo, ou vamos, né, revisar alguma matéria. Então, os pais, eles precisam estar sempre muito atentos nessa questão com o colérico para que o desafio seja grande o suficiente para eles, tá bom? Então, eles são autoconfiantes, eles são orgulhosos, eles são satisfeitos consigo mesmo, né? Mas, também por tudo isso, eles são mais desobedientes, porque os coléricos se acham, entendeu? Então, eles acham que eles são a última bolacha do pacote, por eles terem tantas habilidades, né? Igual eu falei, da comunicação, da liderança, da inteligência, eles acham que eles não têm que obedecer ninguém, entendeu? Eles acham que eles são melhores que todo mundo. Então, este é um defeito muito grave dos coléricos e que faz eles sofrerem de verdade. Igual eu falei, eu era excluída dos meus amigos porque eles achavam que eu me achava e que eu era muito mandona. Então, eu passei por isso, né? Os meus pais, eles não me orientaram nesse sentido, não me ajudaram nesse sentido, e aí eu acabei aprendendo na dor. Porque aí eu comecei a ser excluída, e aí eu falei, não, peraí, então não tá bem isso daqui. Então eu vou ter que mudar um pouquinho o meu jeito de agir, porque senão eu não vou ter amigo, né? Então é isso que a gente tem que estar atento com os nossos filhos coléricos. Porque não vai ser só a desobediência, né? Às vezes eles vão receber algumas punições aí lá fora por terem, né, essa característica de temperamento. Então,
a gente lida com eles exatamente dessa forma, né? Ensinando humildade. Então, para o nosso filho colérico, o que a gente tem que lembrar? Que ele foi presenteado com todos esses dons, né? E ele precisa entender que esses dons, né? É claro que tem um esforço dele de estudar, de treinar, de tudo mais, mas que Deus deu esses dons para eles e que eles devem usar esses dons para o bem, para servir as pessoas. Então eu não tenho que usar a minha inteligência para me aparecer, para me achar, para, né, liderar e manipular as outras pessoas. Mas eu preciso usar, né, esse meu dom exatamente para ajudar os meus colegas, exatamente para proteger, né, quem está sofrendo um bullying, para realmente ensinar a matéria para os que não sabem. Então é muito importante que a gente realmente ajude os nossos filhos a trabalharem nisso, né? Tanto a humildade, igual eu falei que eu tive que trabalhar na marra ali, né, ser mais humilde, quanto usar esses dons a serviço das pessoas, tá bom? E aí, a gente já falou, né? Dar metas altas. Uma coisa que ajuda muito é contar histórias de heróis para os nossos filhos. Então, quando a gente conta a história, né, de vários heróis, que podem ser santos, por exemplo, mártires também da igreja, ou grandes pessoas, né, da história, a gente também ajuda eles a entenderem que eles são bons. Mas olha esse cara aqui, ele virou santo. Esse cara aqui, ele morreu por uma causa nobre, né? Essa figura aqui salvou toda uma cidade, porque como o colérico ele tem essa capacidade, né? Essa inteligência, essa força, essa garra, quando ele ouve uma história de uma pessoa que é muito melhor do que ele, e ele vê que essa é uma forma de vida possível, puxa, o colérico olha para aquilo e fala, cara, então eu sou bom, mas eu vou ser muito melhor. Né? Então eu vou mirar nesse cara aqui, porque esse cara aqui, olha, ele me mostrou que realmente que se eu for forte, se eu for justo, se eu for prudente, né, se eu tiver as virtudes, se eu fizer sacrifícios, eu vou chegar lá no alto, porque o colérico, ele gosta do alto, né? Então, como ele quer ser o melhor, se você conta história de pessoas muito melhores que ele vai estar sempre melhorando, ele vai estar sempre querendo subir. Então isso é muito legal. Tá? Então, essas histórias incentivam e motivam muito o colérico. Então, até da própria mitologia, né? Então, os deuses gregos e tudo mais, as histórias lá, né? De Dante. Então, todas essas coisas são muito boas para um colérico. E aí, eles têm um pouco de dificuldades, né? Entrando já nas dificuldades do colérico, com as próprias limitações. Né? Eles não gostam de perder, eles não gostam de ser ruim em algo. Então, com alguma frequência, o colérico ele vai falar, não quero mais fazer tal coisa. Então, por exemplo, não quero mais fazer futebol. Porque, de repente, ele viu que ele não é tão bom no futebol. E aí entra exatamente essa questão, a gente tentar entender de onde vem e tentar incentivar eles a superarem as limitações, né? E não lidar com a limitação do tipo, já que eu não sou bom, não vou fazer. Já que eu perdi, também não quero mais, né? Então, insistir naquilo, né? Então, saber lidar com a perda, com a limitação, como que eu melhoro, isso vai ajudar muito os nossos filhos, né? Inclusive na humildade. Então, eles perceberem que eles não são bons em tudo, que existem outras pessoas que são melhores em algumas coisas, ajuda muito a eles a terem mais humildade, né? Porque senão eles sempre vão querer, né, se achar e tudo mais. E aí, já falamos, né, que os pais precisam ser melhores do que os filhos, né, visivelmente. Então, os filhos precisam ver que os pais são melhores do que eles, para que eles sejam mais obedientes. E como eles são um pouco manipuladores, exatamente por toda essa perspicácia que eles têm, é importante a gente ajudar eles a assumirem os erros, a mostrar que você é mais esperto do que eles, porque às vezes eles vão querer te manipular, e aí você tem que mostrar que você é mais esperto do que eles, entendeu? E colocar muito limite. Colérico precisa de limite. Literalmente, ele precisa ser colocado no lugar dele, sabe? Assim, porque vão ser aqueles filhos que vão querer responder os pais, que vão querer desobedecer os pais, que vão achar que porque tiram 10 em todas as matérias, eles têm algum direito de fazer algo que está fora das regras. Então, os pais de coléricos precisam ter pulso muito firme, senão os coléricos vão ganhar asinhas aí e vão se tornar pessoas muito difíceis de lidar.
tá? Então, nós ajudamos os nossos filhos coléricos quando a gente faz isso. Colocamos limites. Temos bastante essa força de regras, né? Da lei junto com eles, tá bom? Um grande desafio para os coléricos é essa questão da compensação externa. Então, como eles são muito bons, eles vão estar sempre conseguindo fazer o que a gente pede, a gente não pode, na verdade, para nenhum a gente pode, né? Mas especialmente para os coléricos, ficar dando muita compensação externa, do tipo, faz isso e te dou um presente, faz isso e não, porque eles são manipuladores, eles são inteligentes, então eles vão usar muito disso para ganhar várias coisas ali com você. Então, a gente tem que ajudar eles a tocarem muito mais essas compensações internas, porque se a gente ajuda eles a tirarem 10 na prova, porque é o certo, porque é o meu dom que eu estou desenvolvendo, é uma habilidade que, se eu sei, eu preciso desenvolver e colocar a serviço, isso vai ajudar com que eles formem esse caráter, né, maior, melhor. Então, se a gente quer usar, né, o nosso filho colérico para se tornarem grandes pessoas, fazerem grandes coisas, a gente ajuda eles fazendo, né, eles tocarem essa compensação interna, tá bom? Então, dá muita responsabilidade para eles, né? É muito importante. E como eu falei, os pais, eles precisam ser muito fortes na educação dos coléricos, tá? Então, eles precisam ser muito taxativos. Eles precisam cumprir as consequências que eles colocaram. Então, se é um castigo, é um castigo. Eles não podem ceder. Porque se eles começam a ceder para os coléricos, vai ficar muito difícil, tá? E até na nossa versão antiga desse curso, a gente falou sobre correções físicas para coléricos, tá? E aí foi algo que gerou um pouco de polêmica, porque, para deixar muito claro, nós, primeiramente, somos contra correções físicas. Nós acreditamos que existem muitos outros expedientes educativos antes de uma correção física, tá? Mas, no caso do colérico, é o único temperamento que talvez, né, a depender de como a criança já está ali, com 10 anos, com 12 anos, vai ser necessário algum tipo de correção física, no sentido de, às vezes, pegar no braço, né, mais apertado e colocar de castigo, ou às vezes, né, enfim, um tapinha, não sei, porque eu não faço correção física, então não sei qual tipo de correção física seria, mas é o único temperamento que isso funciona, tá bom? Pode funcionar em último caso, quando todas as outras alternativas já foram feitas, tá bom? Então, de novo, para deixar claro, nós somos contra isso, nós acreditamos que existem muitas outras formas antes da correção física, mas em casos muito extremos de coléricos que já estão, né, desandados, pode ser que seja necessário, tá bom? E aí, os pais coléricos, né, como que são os pais coléricos? Eles são expansivos, igual os filhos, eles são determinados, então geralmente eles têm essa determinação, né, de não, eu vou educar meus filhos, eu vou educar para eles serem, né, super educados, para eles serem os melhores filhos do mundo. Então eles são bem determinados quando eles decidem alguma coisa. Então eles são firmes, eles são essa autoridade, eles colocam limites, né? Então geralmente, se um filho é colérico e um pai é colérico, acaba funcionando, porque o pai, ele já sabe como o filho é, então ele já consegue dar um pouco mais de autoridade ali, exatamente por ele conhecer, né, aquele temperamento ali. Então ele tende, né, a desafiar mais os filhos, só que se é um pai colérico e um filho que não é colérico, aí esse pai, ele pode ter uma tendência a atropelar. Então, por exemplo, eu sou colérica e meu marido, ele não é colérico. Então, no início do nosso relacionamento, eu percebia que eu sempre, a todo momento, estava atropelando ele. Então, a todo momento, eu não respeitava o tempo dele. Eu queria que fosse na minha hora, que fosse do meu jeito. Porque, de novo, né, eu sou muito rápida, eu sou muito expansiva, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E o meu marido, de outro temperamento, de outra personalidade, é diferente. Então, o pai colérico, ele tem essa tendência, né, de não respeitar o tempo. Então, isso pode ser uma complicação. Por isso, pais coléricos, fiquem atentos, tá bom? E quando se é colérico e é desordenado, aí ferrou, tá? Então, se você é um pai colérico, você precisa ter ordem na sua vida, porque senão tudo vai virar uma grande bagunça. Então, o pai colérico, ele tem que tomar cuidado para respeitar os filhos, para se controlar, porque ele vai ter essa tendência natural a, igual eu falei, desrespeitar, atropelar,
Então, principalmente não expor os filhos, né? Ouvir antes de falar. Então, o colérico ele tem essa tendência a querer sempre, né, falar antes e dar opinião antes. E sempre convidar o cônjuge, né? Então, isso foi algo que eu aprendi também, a sempre estar convidando o meu marido pra gente tomar as decisões juntos. Porque o que eu achava, né? Como sou eu que tô cuidando mais, né? Passo mais tempo. Como sou eu que tô estudando, a decisão é minha. Só que isso não é verdade, tá? Toda decisão de educação dos filhos e tudo mais precisa ser colegiada ali com seu cônjuge. Então, os pais coléricos devem sempre estar fazendo esse convite, tá bom? Então, a motivação do colérico, ela é super natural, eles gostam de ser desafiados, igual a gente falou, se envolver em projetos, né? Só que, claro, que o colérico, ele precisa fazer sentido pra ele, né? Então, não dá pra eu dar um monte de ordem que não faz sentido, porque daí ele vai falar, que bobeira, não vou fazer, né? Então, precisa fazer sentido, ele é super autônomo, então você pegar ele como ajudante, né? Um professor pegar o colérico como ajudante, uma mãe pegar ele como ajudante, e ele gosta de ser desafiado, ele vai ajudar super, tá? Então, a gente pode fazer bastante isso e tentar sempre não bater de frente, porque se fica naquela batendo de frente, vai só desgastar a relação. Então, tentar levar o colérico, né? Enfim, algumas vezes vai ter que bater de frente, vai ter que colocar limite, mas tentar levar ele um pouco mais na conversa, explicando, porque como ele tem esse intelecto muito bem formado, né? Explicando um pouco mais os porquês da ordem, por que faz sentido, mostrando que você é uma autoridade, né? Isso vai ser muito mais fácil e menos estressante. Vamos agora falar dos sanguíneos. Então, os sanguíneos, geralmente, gente, é o temperamento que todo mundo ama. São aquelas pessoas que chegam na sala, tanto as crianças, né, como os adultos, eles envolvem todo mundo, eles são super carismáticos, exatamente porque eles têm essa preferência, né, por falarem muito, por se comunicarem, por se relacionarem. Então, eles amam ajudar, eles amam conversar, eles amam estar com as pessoas. Então, enfim, a minha mãe é uma sanguínea, então ela é aquele tipo de pessoa que ela não consegue ficar quieta. Então ela entra no carro com você, ela fala do cachorro, ela fala do vizinho, aí ela fala que uma vez ela pediu comida nesse lugar. Então ela tá sempre puxando conversa e se relacionando, e isso, enfim, pode ser muito positivo. Então são pessoas que realmente gostam de ser queridas, sabe? As pessoas que se relacionam com sanguíneos se sentem muito amados, né, pelos sanguíneos, porque elas fazem as coisas com o coração, elas gostam de ser úteis. Então, quando muito crianças, às vezes elas podem até ser confundidas com TDAH, porque são muito dispersas, né? Estão o tempo inteiro no mundo da lua, né? Tanto que o símbolo é o ar, né? Então, estão sempre voando ali. Então, elas são muito agitadas, elas falam muito, elas conversam muito. Então, quando elas são muito pequenas e elas ainda não sabem falar, podem ser crianças mais irritadas, que fazem mais birras. Por quê? Porque elas não conseguem se comunicar. E essa comunicação é muito importante para elas. Então, como elas não conseguem se comunicar, elas acabam chorando mais e fazendo mais birra, porque elas não conseguem se expressar de outra forma. Então, é muito importante a gente conseguir ajudar os nossos filhos sanguíneos. É que nesse momento a gente não vai saber que eles são sanguíneos, né? Mas se você tem uma criança que você percebe, né, que ela é super sociável e ela é um pouco irritadiça, tenta ajudar ela a falar o quanto antes, né? Porque ela conseguindo falar, ela conseguindo se expressar, ela vai dar uma acalmada, porque ela vai conseguir se relacionar da forma que ela queria. E aí, claro, né, a gente ensina os nossos filhos a falarem e aí eles vão aprimorando essa linguagem. Então, às vezes, crianças, por exemplo, de 7 anos que já sabem falar, não é porque elas sabem falar que elas sabem se expressar. Olha que interessante. Por exemplo, uma criança que está fazendo a lição de casa. E aí ela não está entendendo o que está acontecendo ali na lição, ela não sabe fazer o exercício. Ela tem 2 caminhos. Ou ela pode falar, verbalizar, mãe, não estou entendendo esse exercício, eu não consegui acompanhar isso em aula, porque o professor começou a falar e para mim era grego, você pode me explicar? Essa é uma criança que tem a linguagem desenvolvida. Ou ela pode simplesmente falar, não quero mais, eu odeio essa escola, eu odeio essa professora, esse exercício aqui é uma porcaria. Então, perceba, as duas crianças estão falando, mas uma está conseguindo expressar o que ela está sentindo e a outra não está conseguindo expressar. Então,
Para o sanguíneo, a gente precisa ajudá-los que se expressem, para todos, né? Mas o sanguíneo em específico é um temperamento que vai ficar muito irritado se ele não conseguir expressar exatamente o que ele está sentindo, tá? Então, por isso que a gente precisa ensiná-los a reconhecer as emoções, as frustrações, colocar isso em palavras. Então, por exemplo, a minha filha, né, que eu fico chutando que ela é sanguínea, às vezes ela tá muito cansada e aí ela começa a chorar e ela não consegue dormir, ela fecha o olho e aí ela acorda. E aí eu olho pra ela e eu falo, filha, você está com sono, você está chorando porque você está cansada, vamos tentar dormir. Aí volto com ela pra gente tentar dormir e algumas vezes, pode parecer bobeira ou às vezes sorte, mas ela realmente entende que é isso que tá acontecendo. Então, a gente precisa ajudar as nossas filhas com isso. Olha, filha, você está chorando muito porque você está cansada. Quando a gente está cansado, a gente precisa dormir. Então, vem cá e vamos dormir. Ou então, filha, você está estressada porque você não está entendendo a matéria. Senta aqui que a gente vai conversar sobre isso. E a próxima vez que você sentir isso, você vai falar, mamãe, não estou entendendo a matéria. Então, principalmente as mães, né? Os pais também, mas principalmente as mães, a gente tem essa sabedoria, né, materna, onde a gente consegue entender um pouco, né, o que tá por trás ali daquela revolta do nosso filho e, especialmente para os sanguíneos, a gente precisa ajudá-los a colocar isso em palavras, tá? Isso vai deixar o seu filho muito mais calmo e tranquilo. Outra coisa é que elas são muito sensíveis, né, as crianças sanguíneas. Todas as crianças são, as sanguíneas são mais. São sensíveis a quê? A sono, a fome, a cansaço, a frustração. Então, igual eu falei, né, elas, principalmente quando não sabem se expressar, elas acabam chorando muito. Então, são crianças que a gente tem que evitar deixar elas muito cansadas, tem que evitar deixar elas com fome, tem que evitar deixar elas com sono, tá? Porque todas essas coisas vão ser uma bomba prestes a explodir ali. Então, ajudar muito os nossos filhos a dormirem as horas necessárias para a idade, a se alimentarem de forma adequada, a não cansarem, né? Não ter uma hiperestimulação do ambiente, para que elas não fiquem exaustas. Então, dessa forma, a gente ajuda as nossas crianças sanguíneas a darem essa acalmada, tá bom? Geralmente, elas têm essa dificuldade de se acalmar mesmo. Então, se elas recebem uma bronca, geralmente elas retrucam. Mas elas não retrucam num tipo brava, como o colérico faz, sabe? Do tipo, eu sei o que eu tô fazendo. A criança sanguínea, ela retruca mais de não conseguir se acalmar mesmo, de não conseguir respirar. Então, uma boa técnica pro sanguíneo é, a gente vai respirar fundo 3 vezes. Então, vamos lá. Eu faço isso com a minha filha também, ela é pequenininha. E ela, de fato, ela respira fundo comigo ali as 3 vezes e ela dá uma acalmada. Então, a gente precisa ajudar os sanguíneos, principalmente nessa acalmada. Porque muitas vezes ele vai te retrucar, mas não é porque conscientemente ele acha que a sua ordem não tá legal, como um colérico faria. Ele vai te retrucar porque ele não tá calmo, porque ele tá um pouco descontrolado, tá? Então, ajudá-los a se acalmar. Então, se dispersam muito fácil, né? Então, ela é ar, então prestar atenção para ela, às vezes é muito difícil. Então, tentar tirar o máximo de estímulos ali do ambiente, né? Então, em vez de colocar 10 brinquedos, coloca 2 brinquedos. Às vezes a gente deixa a televisão ligada ou o som ligado, né? O máximo de silêncio possível para as crianças sanguíneas, para elas se distraírem menos, para elas desenvolverem mais atenção. Então, é uma criança que tem uma tendência mais a essa dispersão, tá bom? Falta de concentração. E elas gostam de fazer tudo que as pessoas ao redor estão fazendo. Então, assim, se a mãe tá limpando a casa, ela vai querer estar com uma vassoura na mão. O meu marido, inclusive, ele vai lavar a varanda, ela fica com o rodo na mão, aí fica meu marido com a mangueira e o rodo, e ela com o rodo na mão. Então, ela ama fazer isso, tá? Então, porque ela vai se sentir útil, porque ela vai se relacionar, ela é curiosa, né? Então, gosta bastante das relações, então, super importante isso. E aí, por ela ser dispersa, muitas vezes ela não vai entender a orientação que você tá dando, porque às vezes ela se distraiu no meio da orientação. Então, com as crianças sanguíneas, as orientações precisam ser mais curtas, tá? Para que ela entenda e você precisa confirmar o entendimento. Então, enquanto as crianças coléricas, elas são super inteligentes, já sacaram tudo, a sanguínea, às vezes, ela vai se perder ali. Então, volta, a mamãe pediu para você fazer tal coisa. O que é para você fazer?
tal coisa? Isso mesmo, pra você fazer tal coisa. Que horas que é pra você fazer? Agora. Que horas que é pra fazer? Agora. Então, assim, às vezes vai precisar repetir uma e outra vez pra criança sanguínea entender, tá? Porque muitas vezes ela vai estar dispersa, ela vai estar no mundo da lua, então é importante que a gente faça isso antes de perder a paciência, né? E aí essas crianças, né, igual eu falei que elas não se acalmam com tanta facilidade, que elas são muito sensíveis a sono, a fome, que quando elas não conseguem se expressar, elas vão ficar muito nervosas, elas precisam ser contidas muito sensivelmente. Então, dá no colo, né? Pegar no colo, dá um abraço, senta aqui, passa a mãozinha na cabeça, né? Dá um tapinha nas costas. Então, são crianças que precisam desse contato físico, né? Pra conseguirem se acalmar. Então, quando for respirar fundo, né? Às vezes segurar a criança, vamos respirar fundo junto. Então, ajudar a criança nisso, né? Elas precisam desse contato mais sensível, assim. Então, a calma, o pegar é importante, ajudar a criança a realmente organizar aquele turbilhão de sentimentos que ela tá ali, né, para que ela se acalme, para que ela dê nome aos sentimentos que ela tá sentindo. Evitar, gente, a sair da rotina, né? Então, crianças sanguíneas, elas são muito sensíveis, igual eu falei, a fome, sono, tudo. Então, sair da rotina é muito ruim pra elas, tá? Não significa que você nunca vai poder sair ou que você não vai poder viajar. Pode, tá, gente? Não é o caso, principalmente se você tem uma rotina bem estabelecida. Mas as crianças sanguíneas, elas vão ser mais sensíveis a isso, tá bom? Ajudar essa criança na constância e na perseverança, exatamente por ela ser meio avoada. Exatamente por ela não prestar tanta atenção, não ter tanto foco. A gente precisa ajudar elas a serem constantes no que fazem, perseverarem no que fazem. E o ambiente ruim, em especial, prejudica muito a criança sanguínea, tá? Então, como ela gosta das relações, se o clima tá pesado na casa, ela vai sentir, né? Ela é muito sensível. Então, se o pai, às vezes, chegou do trabalho, tá bravão com alguma coisa e às vezes não deu a mesma atenção para a criança sanguínea, ela vai sentir. Então, ela é muito mais sensível, então o ambiente, para todos os temperamentos, né, o ambiente tem que ser bom, mas especialmente para criança sanguínea, vai pegar mais, tá bom? Não fazer nunca cantinho do pensamento com essa criança, porque vai passar um segundo, ela não vai lembrar porque que ela tá no cantinho do pensamento, e aí ela vai ficar lá 5 minutos achando que a mãe dela odeia ela, que o pai dela odeia ela, porque ela não lembra o que ela fez, e aí não vai servir de nada, porque você deixou ela no cantinho do pensamento pra ela pensar no que ela fez e ela não pensou em nada, ela pensou em 1000 outras coisas menos nisso. Então, não é o tipo de consequência interessante ali pro sanguíneo, tá bom? E ajudar muito essa criança, às vezes, com coisas lúdicas para que ela aprenda, né? Então, é uma criança que vai gostar mais de aprender através de jogos, de brincadeiras, né? Usar os livrinhos de história para falar sobre algumas situações. Isso vai ajudar muito mais uma criança sanguínea do que uma colérica, por exemplo, né? Essa questão da questão lúdica, tá? E aí, como que são os pais? Você quer tirar sua dúvida? Não. Tá. E como que são os pais sanguíneos, né? Então, os pais sanguíneos são aquelas crianças grandes. Sabe aqueles pais que envergonham os filhos? São os pais sanguíneos, tá? Então, eles querem ser muito amigão dos filhos, eles têm essa dificuldade, né, de ser autoridade, eles são muito sensíveis, então, às vezes a criança, sei lá, a criança colérica foi lá e falou de uma forma difícil lá com o pai, falou de repente, pai, te odeio. Porque acontece, gente, os filhos às vezes vão falar umas coisas absurdas assim. O pai sanguíneo é aquele pai que vai ficar muito chateado, que vai ficar no quarto muito triste com aquela situação. Então, né, porque lembra, né, sanguíneo gosta das relações, gosta de conversar, e aí ouve que alguém que ele ama muito odeia ele. Então, os pais, eles vão ter essa característica. E aí, o que motiva o sanguíneo é exatamente esse relacionamento, as coisas lúdicas e a rotina, tá? Então, se queremos ajudar os nossos filhos sanguíneos, a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Agora vamos falar sobre os melancólicos, tá bom? Então, as crianças melancólicas, elas são aquelas crianças que a gente sempre fala que são muito boazinhas, sabe? Então, quase nunca choram, você deixa ela ali brincando, ela fica horas brincando. Então, são crianças muito no mundinho delas mesmo, né? Porque o melancólico, ele é frio e seco. Então, assim,
ele não tem essa necessidade, sabe, de expandir. Então, se você falar alguma coisa pra ele, ele geralmente vai olhar pra sua cara e vai falar, putz, tá bom. Então, é isso. É uma criança muito boazinha e que geralmente, por ser muito boazinha, os pais acabam achando que tá tudo bem. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, elas gostam muito de rotina. Então, igual os sanguíneos gostam de rotina por serem sensíveis, os melancólicos gostam de rotina por serem rígidos demais. Então, qualquer coisa nova que eu introduzo ali na rotina do melancólico é muito difícil para ele se adaptar. Então, eu tenho, né, igual eu falei, uma pessoa muito próxima que é melancólica e realmente é muito difícil essa questão da rotina, porque sair uns dias da rotina para ela voltar para a rotina antiga demora, assim, cara, muito tempo. Demora uma semana para ela voltar. Porque ela sofre para sair da rotina, depois ela sofre para voltar para a rotina. Então, a rotina é algo muito marcante mesmo, né? Na questão dos melancólicos e por um motivo diferente do que é para os sanguíneos, tá bom? E aí, a gente falou que elas são muito boazinhas, que elas são muito quietinhas, mas a gente tem que ter um cuidado que essas crianças, elas são muito marcadas. Então, por elas serem muito boazinhas e quietinhas, a gente acha que tudo tá acontecendo e tá tudo bem. Só que, de repente, as coisas que estão acontecendo estão marcando elas de uma determinada forma que a hora que a gente vai ver, já foi tarde demais. Então, assim, às vezes, a gente tem um ambiente lá na nossa casa, né, onde a gente vive gritando com a criança e com o cônjuge e xinga e enfim, né, um ambiente muito ruim. E aí, o nosso filho não faz nada, ele não chora, ele fica bonzinho, não muda nada. E a gente fala, ele nem liga, ou ele nem percebe, ou tá tudo bem, né? Eu grito e isso não tem nenhuma marca no meu filho. Só que, enquanto isso, ele vai estar sendo marcado, né? Como família é uma coisa ruim, porque as pessoas estão sempre gritando. A minha mãe não me ama porque ela tá gritando, então ela não me queria. Enfim, e aí as coisas podem estar entrando pra ele de uma forma completamente ruim, né? E que depois, a hora que a gente for ver, né, que entrou ruim, às vezes já vai ter passado muito tempo e às vezes não tem como arrumar mais, remediar. E aí, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando os nossos filhos são melancólicos, porque a gente não sabe como as coisas estão sendo marcadas neles, tá bom? Então, isso é uma atenção muito grande que a gente tem que ter. Então, eles são super obedientes, tá? Eles não discutem, eles não têm essa pressão para falar, né? Então, eles são muito tranquilos, eles não se envolvem muito nas coisas, né? Então, é do tipo, sei lá, eles têm dois irmãos que estão brigando por causa de algum brinquedo, ele é o que tá de fora olhando pros dois, tipo, tá, dane-se, entendeu? Então, eles são quietinhos. E aí, quando eles sentem, né, que eles não estão sendo amados pelos pais, e esse é um sinal importante que os pais de filhos melancólicos têm que estar atentos, ele começa a se distanciar, ele começa a se isolar. Então, se você tem um filho que é quietinho, que é muito bonzinho, e que você tem essa suspeita, né, que ele é melancólico, ele, né, é melancólico de fato, porque ele já tem a idade para você saber, e você percebe que ele começa a se excluir, que ele começa a ficar muito na dele, se isolar, né, é importante que você tente entender o que está acontecendo. É um temperamento que não vai gostar de falar, tá? Essa pessoa próxima que eu tenho, né, pra ela falar alguma coisa que ela tá sentindo, é tipo assim, 5 dias depois que aconteceu a situação, que eu já perguntei 10 vezes, aí a pessoa vai lá e fala. E tem outra coisa, né? A hora que ela tá falando, se eu desvio o olhar dela, por algum motivo, se eu olho no relógio, porque, sei lá, vibrou, ela para de falar e ela não fala mais. Então, são pessoas que não gostam, né, de realmente expor os sentimentos, de externalizar as coisas. Então, quando essas pessoas estão se abrindo com a gente, estão falando com a gente, né, os nossos filhos estão trazendo alguma coisa, a gente precisa estar muito atento. A gente precisa valorizar muito aquele momento, tá? Porque é um momento que não acontece com muita frequência. Então, se você tá vendo que o seu filho, ele tá, né, se excluindo, vai atrás, pergunta, não deixa de perguntar, que uma hora ele vai te falar o que tá acontecendo, tá? E muito provavelmente é porque ele está achando que você não ama ele, que o papai não ama ele, ou que algum problema que tá acontecendo na casa, a culpa é dele. Então é muito importante você não desistir, tá? Porque às vezes a gente pergunta uma vez, pergunta outra vez, a pessoa fala, não, tá tudo bem, não tá tudo bem.
E aí a gente acha que é assim mesmo, que ele é assim mesmo, só que não deixem de perguntar, tá bom? E para esse temperamento em específico, essa exposição a coisas ruins faz muito mal para eles. Então, para todos os temperamentos, né, igual várias coisas que a gente falou, mas para eles em específico, como eles são marcados, é muito ruim. Então, assim, notícias na TV ruim, histórias, né? Então, às vezes, sei lá, a avó foi contar que o cachorro do vizinho foi atropelado, aí perdeu uma perna e passou tanto tempo, entendeu? Então, assim, todas essas coisas ruins que às vezes numa história ou na TV, e por isso que telas é tão ruim, em especial para esse. Na verdade, a tela é ruim para todos, tá? Então, por exemplo, pro colérico, tela é ruim, porque eles se acham, então eles vão ter uma internet ali, a Deus dará, então é perigoso. Pro sanguíneo é ruim, porque ele já tem essa dificuldade de atenção, e aí a tela tira mais atenção. Pro melancólico é ruim, porque se ele for exposto ao mal, né, então de uma notícia na internet ou algum vídeo que ele vê, isso vai fazer muito mal para ele, tá? Então, tentar privar um pouco os nossos filhos, principalmente os melancólicos, das coisas ruins, das histórias ruins, do negativismo. Então, se tem uma pessoa negativa na sala, ele é aquela pessoa que vai pegar aquela energia ruim assim e vai pro fundo do poço, tá? Então, a gente precisa tirar essas pessoas negativas de perto dos nossos filhos, até a gente conseguir formar, né, uma personalidade forte, porque todas esse mal, assim, esse lado negro, esse negativismo, ele consome o melancólico, ele marca o melancólico. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos, tá? E aí, eles têm muita dificuldade de tomar decisão. Então, eles passam muito tempo, até eles conseguirem tomar a decisão. E depois que eles tomam a decisão, eles têm muita dificuldade em agir, tá? Então, precisamos também ajudar os nossos filhos. E uma coisa que deixa eles muito chateados é o desmerecimento. Então, quando, por exemplo, eles vão lá, estudaram pra caramba e tiraram 9 na prova. E aí, o pai vai lá e fala, pô, parabéns, na próxima tira 10. Nossa, o melancólico ele vai ficar muito chateado com isso, né? Ou então, foi lá e arrumou a cama dele pela primeira vez e aí a mãe fala, não fez mais que sua obrigação. Então, assim, o desmerecimento, em especial, machuca muito o melancólico, tá? Então, tomar cuidado pra não desmerecê-lo, né? Mostrar que reconhece o esforço, que reconhece o sacrifício, né? Parabenizar, isso tudo vai ajudá-lo, tá? Então, não desmereça o melancólico. E aí, como que a gente lida, né, com eles? Aqui, gente, pra melancólico, já falei da correção física, que eu não recomendo para nenhum temperamento, mas pro melancólico em específico, é algo que ele vai lembrar pro resto da vida dele. Então ele vai ter lá 60 anos, ele vai lembrar daquele dia que minha mãe estava estressada, pegou o chinelo e deu em mim. Então não façam, tá? Correção física em melancólicos. Não façam, no geral, mas em melancólicos, assim, nem cogitem essa situação, porque eles são muito marcados. A outra coisa é, principalmente, se você é uma pessoa que gosta de falar e coisa e tal, e às vezes fala as coisas sem pensar, toma cuidado. Comece a pensar antes de falar as coisas pro melancólico, porque é uma pessoa que vai ficar marcada, é uma criança que vai ficar marcada. Então, principalmente mães, né, que às vezes, né, querem dar lição de moral e querem falar e não sei o quê, às vezes acabam falando demais e isso vai marcar o melancólico. Então, às vezes você fala uma coisa quando você tá chateada e tudo mais, isso marcou o melancólico. Então, se você tem uma tendência a fazer isso e você não consegue se controlar ainda, né, vai se esforçar, volta pro melancólico e fala, olha, a mamãe falou tal coisa, mas não é verdade, a mamãe não sente aquilo. A mamãe falou aquilo porque ela tava com raiva, mas não é verdade. Eu não acho que você é preguiçoso, eu não acho que você é desobediente, eu não acho que, enfim, tá? Então, ajudem aí os seus filhos a não guardarem esses ressentimentos, tá? Então, com essas crianças, a gente tem que fazer muito carinho, né? Tem que estar muito presente, tem que estar disponível, porque num belo dia essa criança vai querer conversar. E aí, se for nesse belo dia que a criança querer conversar, você tiver com a pia de louça e com o almoço no fogo, e aí não tiver tempo, você vai perder a oportunidade de conversar ali com seu filho e de entender uma situação que ele está vivendo. Porque se ele está falando, é algo que provavelmente está incomodando muito, e aí essa oportunidade vai passar, tá? Então esteja sempre muito disponível.
para essa criança. E o carinho, em especial, eu vejo que amolece bastante o melancólico, tá? Então, eles gostam muito de se sentirem amados, eles precisam dessa segurança física, tá? Do toque, do carinho. Procurar também sempre ser justo com essa criança, né? Então, como ela tem uma tendência a achar que ela tá sendo injustiçada, ela fica chateada com desmerecimento, então tenta não ser injusta com essa criança, tá? Então, aquela coisa, né? Tá brigando com o irmão e aí você chega lá e fala, pô, mas você que começou, tenta não fazer isso, entendeu? Então, assim, ó, numa briga os dois estão errados e para. Então, tenta acusar menos, né, o melancólico, porque ele sempre vai se sentir muito injustiçado. Então, procure, né, ser sempre justo. E aí, a religião, né, para essas crianças, ela é muito importante. Porque são crianças que, por se sentirem injustiçados, né, elas têm dificuldade com o amor, com a esperança, né, com a compreensão, com a família. Então, ensinar ela a fazer tudo isso, e principalmente, né, através da religião, pode ajudar muito essa criança, tá? Tanto a se sentir amada, como a se sentir segura, e ter a esperança, né? E não ficar exigindo reação, né? Então, às vezes, você tá falando ali com o melancólico, você não vai falar nada? Mas eu tô falando aqui, você não vai falar nada? E faz não sei o quê. Então, assim, se ela não tiver no momento dela, ela não vai falar e tá tudo bem. E o melhor é que você fale, olha, a hora que você quiser conversar, o momento é disponível. A hora que você estiver pronto, eu tô aqui, tá? Então, não fica exigindo, não fica, por exemplo, não vou mais abraçar meu filho, porque toda vez sou eu que vou lá e abraço. Não vou mais beijar meu filho, porque toda vez sou eu que tenho que ir lá e beijar, né? Um melancólico, ele tem mais dificuldade de demonstrar, né, amor dessa forma. Então, seja mais proativo, né, no afeto. Então, cuidado com o tom de voz. Ela é uma criança muito boazinha e obediente, então você não precisa ser rígido demais. Você não precisa exagerar, né, nos limites, nas regras, nas consequências, porque existe uma tendência natural à obediência, a respeitar, né, a autoridade. Então, não precisa, tá, exagerar nisso, no tom de voz, tá? Isso faz muito mal para as crianças melancólicas. E como são os pais, né, que são melancólicos? Eles trazem muita segurança, muita previsibilidade, valorizam muito os altos ideais, eles sabem a responsabilidade que eles têm, mas eles são muito introspectivos, né? Então, mesma coisa, são introspectivos, se irritam muito com a falta de ordem. Então, às vezes, é uma criança sanguínea e aí o pai ou a mãe é melancólico. E aí a criança sanguínea, ela deixa a casa de cabeça para baixo. E o pai melancólico, ele se irrita muito com isso, porque essa falta de ordem, essa falta de rotina bagunça ele. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que ensinar ali a criança sanguínea a organizar, para não tirar os pais do sério, né? E também não pode exagerar quando tiver tudo desordenado, porque uma casa com criança, ela é um pouco desordenada. Então, tem que achar o equilíbrio ali, tá? E é um temperamento que exige muito, tanto dos filhos quanto dos cônjuges, tá? Então, eles têm um nível, assim, de excelência que eles exigem das pessoas altíssimo, que muitas vezes nem ele tá nesse nível, mas ele exige que o outro esteja. Então, os pais, eles precisam dar uma balizada, né? Entenderem os cônjuges, né? As dificuldades dos cônjuges, a dificuldade dos filhos, para que eles não sejam tão exigentes assim, tá bom? E aí, qual que é a motivação, né? Exatamente o carinho, né? Que a gente falou, então ser muito carinhosa, ter essa disponibilidade e respeitar o espaço, né? Então, igual a gente falou, não ficar cobrando reação, reage, você não vai falar nada. Então, deixar, respeitar o espaço, respeitar o tempo, isso é muito importante para os melancólicos. Por último, os fleumáticos, né? Então, o nosso temperamento aí da água. Então, eles são crianças, né, que precisam de um ambiente para tomar forma. Então, se eles estão numa casa quieta, tranquila, vão ser crianças quietas, tranquilas. Se eles estão numa casa que é uma bagunça, que tem muito estímulo, que é muito agitada, eles vão ser uma criança agitada, com muito estímulo, irritada. Então, o ambiente faz o fleumático. A mesma coisa se eles estão, né, um pouquinho mais velhos, numa turma de amigos que adora estudar, eles vão adorar estudar. Se eles estiverem numa turma que adora futebol, vai adorar futebol. Se forem para uma turma que, de repente, né, já não anda tanto ali nesse caminho bom, vai mais para um lado de vício em telas, ou
matar a aula, ou eles são muito facilmente influenciáveis, tá? Então, os fleumáticos, em especial, eles sofrem muito esse impacto do ambiente. Eles espelham o que o ambiente faz. Então, eles são, né, um temperamento do Maria vai com as outras, tá? Então, o que as pessoas à sua volta estiverem fazendo, eles vão copiar, eles vão fazer igual. O ambiente vai ditar o fleumático. São crianças que não brigam com facilidade, eles reagem bem ao que você tá falando ali, eles não reagem na hora, né? Eles recebem bem e não reagem. São crianças super calmas, elas precisam de um pouco de atenção, né, para criarem memórias afetivas positivas. Então, se preocupar um pouco nisso, né, com o seu filho fleumático, quais estão sendo as marcas ali que você está deixando em relação a essa memória afetiva. E como eles são um reflexo do ambiente, né, igual a gente falou aqui, são muito sensitivas, elas acabam pegando problemas que não são delas para si. Então, são aquelas crianças que se o amiguinho tá com os pais se separando, é uma criança que vai pegar para ela aquele problema. Se ela tá vendo que os pais não estão bem, ela vai pegar para ela aquele problema. Se ela foi na vovó e a vovó tá muito triste porque o gatinho da vovó morreu, é uma criança que vai pegar para ela aquele problema. Então, a gente, né, precisa ajudar os nossos filhos a não tomarem todos os problemas do mundo para si, né? Então, são umas crianças que, de maneira geral, são muito easygoing, né? Então, assim, a gente consegue lidar super tranquilo. Só que elas também são crianças que não respondem bem a desafios. Então, lembra que o colérico, ele ama um desafio. E ele precisa ser desafiado. Se você começa a desafiar o fleumático, ele não vai gostar tanto, assim. Ele vai dar uma paralisada geral. Então, por isso que a gente não pode tratar os nossos filhos iguais. Porque uma coisa que funciona muito para um, não vai funcionar para outro. Pelo contrário, vai fazer muito mal para outro, né? Então, um vício desse temperamento é ser muito indiferente. Então, é aquela criança, assim, que tanto faz, tanto fez, entendeu? Então, se ela vai comer um pratão de estrogonofe super delicioso ou um prato de brócolis, para ela tanto faz, entendeu? Se o pai e a mãe, às vezes, sei lá, se separaram, ela às vezes não vai ter reação nenhuma. Ou então, se ela tomou uma super bronca, aí às vezes ela... Tudo bem, entendeu? Ela nem vai ligar. Ou então, quando às vezes ela for mais velha e aí for pra casa de um amigo, e aí às vezes a mãe vai ligar, às vezes ela nem vai atender, porque pra ela, sabe, é muito indiferença mesmo. Então, esse é um vício muito grave desse temperamento, né? Então, o que a gente, como pais, né, precisa ajudar os filhos fleumáticos? Como eles são muito pra eles mesmo, né, pra dentro, a gente precisa ajudá-los a sair de si, né? Então, colocá-los pra fora, então oferecer essa boa influência nossa, né? Dar um pouco de estabilidade para que o ambiente, né, não bagunce muito eles. Estar atento às coisas que podem estar impressionando o nosso filho dentro do ambiente. Então, tomar cuidado com o que eles ouvem, com o que eles veem. Por isso que, nesse temperamento, as telas são ruins, porque eles podem estar sendo expostos a coisas que vão influenciar muito eles, já que eles são muito facilmente manipulados. E deixar que eles desenvolvam a própria personalidade, né? Porque como eles acabam pegando muitas coisas do ambiente para eles, às vezes eles não têm algo de si mesmo, né? Então eles refletem muito o que os outros são e eles não sabem quem eles são, né? Eles não sabem o que eles querem. Então deixar que os nossos filhos, né, desenvolvam as próprias habilidades, ouçam histórias, né, boas, para que eles entendam vidas possíveis, né? Quais são os valores bons. Isso tudo vai ajudar eles a se encontrarem. Porque eles, de fato, não sabem quem são, porque a todo momento eles estão tomando coisas do ambiente para eles, tá? E aí, é muito importante que a gente nem critique muito e nem desafie muito. Então, como eles são crianças, assim, tranquilaças, a gente evitar ficar, né, trazendo muita coisa de externo, forçando eles a saírem de si. A gente precisa ter um pouco mais de calma com os fleumáticos, tá? E aí, como são os pais desse temperamento? Eles são super calmos, eles evitam conflito, que pode ser um problema, né? Eles valorizam muito a paz, a harmonia, só que até por isso eles acabam não cobrando tanto dos filhos, tá? Então, eles têm que pensar
mais nos filhos para não deixar passar coisas importantes. Então, como eles não querem entrar em conflito, às vezes eles deixam passar coisas importantes que vão fazer mal depois, né? Então, tentar pensar mais nos filhos nesse sentido, tá? E como motivação, eles gostam de se envolver com pessoas que têm interesse genuíno por eles, né? Eles gostam dessa validação das outras pessoas. Então, quando eles percebem que a outra pessoa gosta deles de verdade, tem interesse de verdade neles, aí eles se sentem um pouco mais motivados. E é isso que nós, pais, temos que fazer por eles, né? Mostrar que a gente tem esse interesse genuíno ali por eles. E aí, apontar sempre as qualidades, né? Eles gostam disso, ser muito carinhosos, eles gostam disso, né? Então, é assim que a gente ajuda os nossos filhos fleumáticos. E assim finalizamos os temperamentos. Então, espero que vocês tenham conseguido identificar o temperamento de vocês mesmos e o dos filhos de vocês. E que vocês tenham percebido a importância de entender o temperamento, porque isso vai guiar como vocês vão agir e como a personalidade, então, será construída a partir disso, tá? Isso é muito importante na educação dos filhos de vocês. Isso vai reduzir muito os atritos, vai melhorar muito o relacionamento, né, entre pais e filhos. Então, essa aula, ela é chave para muitas coisas que vocês vão construir aí em família. Não se esqueçam de ler o nosso material de apoio, porque nesse material de apoio a gente detalha muito melhor, né, a questão dos temperamentos nos pais, nos filhos, quais são as situações que geralmente vão ter dentro de cada temperamento e como agir diante delas. Então, a aula, né, foi mais para vocês entenderem o panorama geral, mas não deixem de ver o material de apoio, que ele está bem completo, tá? Ele é um guia de bolso mesmo, para quando tiver uma situação você falar, meu Deus, peraí, deixa eu dar uma olhada, e aos poucos, né, vocês vão entendendo um pouco melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam e qualquer dúvida podem mandar pra gente que a gente vai respondendo, tá bom? Até a próxima!